e ele começou a ensiná-los. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 7. Nesta bem-aventurança, temos uma das mais claras evidências de que é Deus quem produz a transformação na vida de uma pessoa, e não ela mesma. A misericórdia se refere especificamente a uma sensibilidade pela dor dos outros, que resulta no desejo de ajudar aquele que sofre. É o sentimento que melhor reflete o caráter de Deus, pois ela está relacionada a um coração compassivo, bondoso e suave, que não analisa se a outra pessoa é digna ou não de receber a nossa ajuda, mas que se dá a si mesma pelo bem-estar do próximo. Leia Êxodo, capítulo 33, versículo 19, e capítulo 34, versículos 6 e 7, Salmo 78, versículo 38, Salmo 103, versículos 13 ao 14, e Salmo 145, versículo 8, e ainda, Isaías 49, versículo 15, e Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 36. É lógico que esta atitude misericordiosa é o fruto de uma vida que tem fome e sede de justiça, uma vez que as bem-aventuranças se referem a um crescimento espiritual. Esta necessidade espiritual só pode ser saciada na intimidade com Deus. A aproximação a Ele não só satisfaz os anseios da alma, como também desperta em nós um interesse pela realidade que afeta a vida dos outros. Veja Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, e capítulo 18, versículos 32 ao 35. Já não julgamos com aspereza aqueles que se encontram em situações difíceis, condenando-as porque vemos nelas as claras consequências do pecado. Antes, porém, percebemos que são pessoas presas a um sistema maligno, envoltos nas trevas deste mundo, que precisam de alguém que lhes indique o caminho à luz e à vida. Leia Romanos capítulo 6, versículo 20, e Efésios capítulo 5, versículos 8 ao 10. A manifestação da misericórdia muitas vezes escandaliza aqueles que julgam ser os autênticos defensores daquilo que é bom e justo. Os fariseus, por exemplo, não demonstraram qualquer sentimento misericordioso com a mulher surpreendida em adultério. Leia com atenção Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 1 ao 11. Longe de sentir o necessário afeto capaz de libertá-la dos laços que a aprisionavam, eles a trouxeram a Jesus com o desejo de ver ratificada a condenação, que já se formara em seus corações. Em nenhum instante Jesus demonstrou aprovação pelo adultério. Pelo contrário, mostrou compaixão por essa mulher, não a condenando, mesmo sabendo que era digna disto. Leia Provérbios 28, versículo 13, Evangelho segundo Lucas capítulo 5, versículo 32, e capítulo 15, versículo 10, e ainda Evangelho segundo João capítulo 8, versículos 10 ao 11, e 15 ao 16. De forma idêntica, o fariseu Simão se mostrou horrorizado ao ver Jesus permitindo que uma mulher pecadora o tocasse. Veja Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50. Um fariseu jamais entraria em contato com esse tipo de pessoa. Jesus, entretanto, lhe estendeu a bondosa compaixão de Deus, que a transformou em outra pessoa. Ao sermos alcançados pela misericórdia, podemos passá-la aos outros. Para que isso aconteça, é necessário que Deus constantemente nos faça lembrar o muito que Ele nos perdoou, pois aquele que muito ama, é porque muito lhe foi perdoado. Leia Lucas capítulo 6, versículos 35 ao 37, Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, e aos Efésios 4, versículos 30 ao 32, e capítulo 5, versículo 2, e ainda, aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 15. Em vários momentos, Jesus falou aos discípulos que Deus seria generoso com aqueles que também fossem generosos. O princípio é claro, todos nós fomos convidados a fazer parte do reino de Deus. Veja Mateus capítulo 22, versículos 1 ao 14. Uma vez que fomos recebidos, é inadmissível não termos com os outros a mesma atitude misericordiosa que nós mesmos recebemos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão demonstrações de misericórdia ainda maiores. Leia Provérbios 21, versículo 13, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 25 ao 26, e segundo Mateus 18, versículos 14 ao 35, e 1 Pedro 2, versículo 10. Para pensar, ai dos que têm um coração duro, porque viverão cercados com a mesma dureza que semearam.
Leia com atenção Jeremias capítulo 9, versículos 23 ao 24, Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 7, e capítulo 7, versículos 1 e 2, e para finalizar, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Medite agora sobre tudo isso que vimos até aqui. Continuaremos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Fique na paz.